Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões, agradeço ao meu anjo guardião por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações de cura para os enfermos, peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Envio vibrações positivas para os idosos. Peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, paz aí para o Brasil, paz aí para esse faço aí que está desequilibrando um pouco, né, os países, né, dando assim uma certa ansiedade neles, o que vai ser feito, o que não será feito, né? Então muita paz lá no Trump, Trump, né, quer dizer, muita paz aqui para o presidente Lula e para o Brasil, né, para todos os brasileiros. Eu peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos ao comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens, né? Eu vou acrescentar mais um item. Eu estava falando só de 3, depois vou falar de 4. Tem um casal, né, que eles se amavam muito, mas o pai da moça não deixava eles, assim, namorar, casar, e eles não se casaram. E eles não se encontraram, né? Foram se encontrar no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós revemos pessoas que temos, assim, afinidade, né? Então, essas afinidades faz com que a gente se encontre, seja lá de que forma for, né? Outro item é que tem espíritos e pessoas que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo. Então, essas pessoas ou esses espíritos vão ter problema de encontrar essa santidade. Outro item aí tem também pessoas e espíritos que buscam a santidade através do Evangelho. É mais fácil para elas. Outro item que Jesus ele envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, eu cito 2 exemplos. Paulo de Tarso, ele vem na última encarnação com Martinho Lutero, e Maria Madalena, ela veio como irmã Teresa, que é a irmã Madre Teresa de Calcutá, né? Um espírito muito evoluído que nos ajudou, né? Fez muita caridade. O outro item é que o André Luiz, ele fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. E a eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Então o papo de domingo de hoje é servir sem esperança de restituição. Então o que é isso? Quando eu estou servindo, porque servir é o seguinte, fazer caridade, né? Ajudar o próximo, daquilo que você pode ajudar, ou através de exemplos, ou através de se você não tem condições materialmente, você vai fazer prece, né? Ou se você tem condições de ajudar materialmente, você vai ajuda, sendo indulgente, sendo educado, né? Sendo benevolente, né, ao próximo, né, fazendo caridade moral e caridade benevolência ao próximo, fazendo caridade moral e caridade
material, né, perdoando, né? Então você fazendo tudo isso, trabalhando essas virtudes, né, do bem ao próximo ou para si mesmo também. É óbvio, né, que cada ação que nós fazemos, nós ganhamos méritos. Isso é óbvio, né? E é tudo que nós fazemos de bem para a gente, para o próximo, nós ganhamos mérito. E tudo que fazemos de errado, né, mal para o próximo, mal para a gente mesmo, nós ganhamos desméritos, né? Então, eu faço bem, eu ganho méritos. Eu faço coisas erradas, eu ganho desméritos, né? Que depois eu vou ter que acertar as contas com as leis de Deus, ou com problema de saúde, ou com problema econômico, ou problema de relacionamento, né? Ou um problema de passar por várias necessidades. Então né? É nesse contexto. Então a gente não pode pedir servir alguém ou servir para Deus e o Mestre Jesus de Nazaré na esperança de ter restituição. Então, exemplo, se eu vivo na pobreza, então se eu estou ajudando alguém, eu vou viver na riqueza? Não é isso. Então quem esperar por isso vai ficar esperando. Então aquele que é uma pessoa que é muito rica, agora eu vou fazer o bem para as pessoas. Aí ele está fazendo bem para as pessoas, ele vai ficar mais rico ainda? Isso não. Então não é isso que tem que se colocar. Então você não tem que ter esperança de ter restituição. Restituição é isso, é você ser restituído por alguma coisa que você está fazendo. Quando a pessoa trabalha no emprego formal, ela é remunerada, ela é restituída, o salário dela é feito pelas horas de trabalho, pela profissão dela. Então é isso. Então, a pessoa que é pobre não vai ficar rica igual Bill Gates, bilionária. Não é isso, né? Ou a pessoa que é rica, que não é só milionária, não é bilionária, vai ficar bilionária depois ela praticando o bem, né? Então a gente não pode ter isso em mente. É óbvio que a gente já ganha méritos. Méritos, cada um vai ganhar, né? Que isso faz parte da relação de Deus conosco. Porque esses méritos vai fazer com que a gente evolua, né? Evolua moralmente, né? E quanto mais eu trabalho, né, no bem, eu fico evoluindo moralmente, né? Se a gente pega aqui essas pessoas que hoje promovem guerras, se elas se elevassem moralmente, não é a questão de trabalhar intelectualidade, não, de ter doutorado, mestrado, ter cursado na universidade, não é nada disso. Isso quer dizer moral, mas falando moral espiritual. Então, para Deus, se elevar moralmente, não existia guerras. Essas guerras estão existindo aí. A Palestina está sofrendo como os judeus sofreram, né? Lá tá uma coisa absurda na Palestina por causa dos próprios judeus mesmo, né? Que já sofreram isso, não tinha necessidade de ficar fazendo isso com os irmãos dele lá também. Então, que são os nossos irmãos, né? Então, não é nesse contexto, né? De fazer o bem sem pensar em restituição. Mas quando eu falo aqui que é óbvio que a gente cresce moralmente quando está na prática do bem, exemplo é o Mestre Jesus de Nazaré, que ele é o modelo moral da humanidade, né? Jesus esteve encarnado, ninguém fala de doença que ele não teve doença, só curava as pessoas, né? Ele nasceu na pobreza e nunca foi miserável, nunca viu, assim, não tem história de Jesus estar na rua pedindo alguma coisa, eu preciso de uma esmola, eu preciso de comer, né? Eu estou passando fome, eu estou passando isso. Jesus não fez isso. Ele nasceu na pobreza, mas não foi miserável, né? Então essa miséria que as pessoas chegam, Jesus não chegou, né? E não teve privilégio, dormia no chão, né? Não teve esse privilégio. Deus não deu esse privilégio para ele sendo um modelo moral da humanidade, né? Então,
é nesse contexto. A gente vai evoluir moralmente praticando bem, mas não pensando que a gente vai ser restituído, né? Que Deus vai nos dar, né, tudo que a gente quer. Não é nada disso. Agora, querer quando a gente quer alguma coisa, a gente trabalha em cima daquilo e vai atrás daquilo, né? Eu quero isso, então vou trabalhar em cima disso para chegar a isso. Agora, aqui o conceito, ele não é preso à vida material, é a vida espiritual. Então, o que você ganha aqui é ligado à espiritualidade, o que Jesus ganhou. Ele governa o planeta Terra, né? Ele foi também um dos criadores do planeta Terra. Então, a gente tem que entender a evolução imensa de Jesus em relação a gente. Mas por que ele chegou? Porque ele se elevou moralmente. Ele só pensou no lado espiritual do que no lado material. É óbvio que ele, na vida material, ele está encarnado, ele vai viver essa vida material, mas ele não está preso a essa vida material. Por isso que ele nasce na pobreza e não é miserável. A maioria das pessoas que nascem na pobreza são miseráveis, né? E quanto mais a pobreza ela é muito grande, é morador de rua, né? Ou fica na rua pedindo as coisas, né? Então, ou se não, furtando, né? Fazendo coisas erradas. Então, Jesus, ele não chegou a esse nível. Por quê? Ele se elevou moralmente. Então, é nesse conceito, né? Essa evolução moral dele é espiritual e não material. Ele não, é óbvio que ele ele está encarnado, ele vive ali com a matéria, mas ele não está preso àquilo, né? Então é nesse conceito que a gente tem que entender que servir sem esperança de restituição. No próximo Papo de Domingo, eu vou falar dos três magos, né? Gaspar, Baltazar e Belchior. Eles já sabiam, né? Aqui, olha, aí a gente tem várias versões para falar. Uma delas já é uma colocação do médium Chico Xavier, que ele fala que os três magos são assim anjos, né? E aquela estrela que ninguém sabe onde que ela estava, né? Essa estrela d'alva que vai acompanhando ele, seria uma nave espacial. Isso aí é a colocação do médium Chico Xavier, né? Eu estou só fazendo essa colocação que é dele, né? Então, vamos aqui adentrar nos três magos. Gaspar, Baltazar e Belchior. O que ele traz? Eles trazem ouro, a mirra e esse incenso. Aí a gente vai entender o que significa o ouro, a mirra e o incenso. O ouro, ele significa a luz. E quem traz essa luz? Jesus, né? A mirra significa o quê? A morte do ego. Jesus já exterminou o ego dele. Então Jesus, ele não vivia do ego como a gente vive. Se a gente mata o nosso ego, a gente não vai ter problema de saúde, né? A gente não vai ter problema econômico, né? Não vai ter disputa, não vai ter guerra, porque isso é o ego que faz isso. O eu não. O eu não faz isso. Mas a gente se deixa se levar e aumentar o nosso ego do que o eu. E o incenso é a elevação moral que Jesus tem. Então você tem a luz, você tem a morte do ego, que ele não trabalha o ego, e você tem o que? Evolução espiritual, moral do Mestre Jesus de Nazaré. Então esses presentes é entregue para Jesus nesse contexto, né? E aí ele fala também do seu eu interior. Que a gente pega aqui, vamos pegar o José, né? José, quando José soube, né, que ele era noivo da Maria de Nazaré, né, ele soube o que? A Maria de Nazaré fala para ele que estava grávida,
que um anjo tinha falado para ela, né? Para ela que ela ia ficar grávida do Mestre Jesus de Nazaré. Só que naquele momento, quando a Maria de Nazaré, perdoe, fala para José que estava grávida, o José fica chateado com isso, né? Então ele pensou em romper esse noivado com Maria de Nazaré. Mas aí ele começou a fazer algumas reflexões. Se ele fizesse isso, o que aconteceria com a Maria de Nazaré? Ela seria apedrejada, porque lá era assim, quem cometia adultério já morria de tanta pedrada, né, que eles davam lá naquela época, era a lei deles lá, né? Então, cometer adultério lá era uma coisa assim, muito grave. O que ele faz? Ele não fala nada, e aí ele tem um sonho com um anjo explicando para ele que ele é o quê? Que a Maria de Nazaré foi grávida mesmo, por causa de um anjo, deixou ela grávida para o Mestre Jesus vir. Aí a gente vai entrar no conceito dessa gravidez, né? Aí é uma outra história. Eu acredito nisso aí, porque um espírito igual a Jesus, para ele vir dessa forma, de humano com humano, ia ter problema depois de vibrações deles, que a vibração de Jesus é muito elevada e a deles é mais baixa que a nossa, né? Então ia ter problema. Então a questão do anjo, mas isso é uma questão peculiar, né? Mas aí eu estou colocando a questão de José. José, o que ele faz? Ele, ao invés de externar esse eu dele, né? Ele interna esse eu dele. Então ele vai para o seu eu interior. Esse eu interior que faz com que ele fique equilibrado, aceite a Maria de Nazaré como esposa dele, que está grávida pelo anjo, e ele também não fala para ninguém, para não prejudicar Maria de Nazaré, porque ninguém ia acreditar, né? Naquele tempo, e até hoje as pessoas não acreditam, né? Então não iam acreditar que a Maria Madalena estava grávida, foi grávida de um anjo, e quem é esse filho dele, né? Deles lá, né? Então é nessa colocação que a gente tem que entrar. Então aí, quando se fala nesse processo, quando a gente fala do incenso, a gente está falando do incenso de quê? Onde você tem essa elevação, que você entra no seu eu interior, né? E Jesus fez isso. Então Jesus, ele ganha um mundo, né? Ele ganha um mundo, né? Se desprendendo do mundo maia, né? Do mundo das ilusões. Ele não vive na ilusão como nós vivemos, né? Então por isso que ele não teve doença, né? Ele pregou o evangelho, trouxe o evangelho, botou 12 discípulos, e hoje nós somos bilhões de discípulos dele. E ele governa o planeta Terra, né? Porque ele entrou no seu eu interior, né? Então esse eu interior, ele extermina quem? O ego, né? Então o ego não fala mais alto do que seu eu. Quem fala é seu eu. E quem é o eu? Eu é o espírito evoluído, né? Então é nesse contexto, né, que eu vou falar sobre os três magos, né? Vou focar muito entre o ego e o eu, né? A exterminação do eu, a luz que eles, quando eles trazem o ouro, né? Porque eles vão lá, eles trazem o ouro, os três magos, né? Gaspar, Belchior, né? E Baltazar, eles trazem isso. Eles trazem o ouro, que representa a luz, eles trazem a mirra, que representa a morte do ego, e eles trazem o quê? Incenso, que representa a elevação moral, ou elevação espiritual, né? E trazendo esses conceitos todos orientais, que eles também estavam onde? Estavam ali também, ali no Oriente Médio, né? Onde Jesus nasceu,
né? Então ele traz todos esses conceitos, né? O conceito que ele traz são os conceitos que ele já traz lá atrás dos Devas, né? Os Devas, né? Então ele traz lá dos conceitos Devas, né? Há muito tempo do conceito dos indianos, né? Onde você passou Buda, Krishna, né? Então ele traz todo esse conceito de evolução moral, os três magos, né? Quando ele vem lá para... Só que eu não vou detalhar muito como alguns gnósticos colocam, né, sobre os três magos. Eu não vou ficar nessa linha. Então vou ficar nessa linha do que eu estou aqui apresentando, né, sobre os três magos. E aí, saindo um pouco das colocações de escola religiosa que colocam esses três magos, né, que estavam ali como só a ilustração, né, que eles fazem essa colocação. Então eu não vou fazer essa colocação, né? Vou fazer a colocação mais puxada do seu eu, do seu interior, da morte do ego, né? Que eu vou trazer essas informações. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, né? De eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.